Todos, iniciamos agora mais um encontro da série BNCC na Prática, promovido pela Editora Moderna. Esse encontro faz parte de uma série de vídeos publicados mensalmente no Facebook da editora para compartilhar com os educadores de todo o Brasil estudos sobre diversos temas que envolvem a BNCC. O nosso último encontro ele contou com a presença da professora Sônia Vidigal. Nós falamos sobre avaliação de competências e esse vídeo e todos os outros da série ficam disponíveis na página do Facebook da Editora Moderna e no nosso canal do YouTube. Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante, que é a inclusão e gestão das diferenças. Contamos com a presença da professora Maria Tereza Mantoan. Professora, seja bem-vinda. Obrigada. Se você quiser falar alguns comentários iniciais para... Pois não. Eu agradeço. Nossos espectadores. Eu agradeço muito ao convite da Editora Moderna, que é minha editora há tantos anos, e também espero poder, neste tempo, conversar com vocês sobre o tema que é tão importante nos dias de hoje e que eu tenho certeza que nós vamos ter muita coisa para dizer, muita coisa para conferir nesse tempo que nos cabe. Certo, muito bom. Obrigada, professora. Obrigada a vocês. Aproveitar para apresentar a professora. Maria Tereza Mantoan é pedagoga, mestre e doutora pela Unicamp. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença. Comendadora da Ordem Nacional do Mérito Educacional, concedida pelo Governo Federal pelos serviços prestados à educação. Muito obrigada pela presença. Bom, para aquecer um pouquinho a nossa conversa, eu queria sugerir que nós iniciássemos não com uma pergunta, mas com um comentário de uma frase. É uma frase que pessoalmente me tocou muito e que acho que é importante discorrer um pouco sobre ela. A seguinte frase, então: o direito à diferença na igualdade de direitos. Queria que a senhora comentasse um pouco essa frase, professora. Essa frase foi título, de artigos que eu escrevi e muitas palestras. Ela nasceu em uma reunião em que nós estávamos bolando uma publicidade do MEC sobre inclusão. E, sem querer, saiu essa ideia da cartola. Toda criança é diferente, que eu diria, toda pessoa é diferente, mas uma coisa, toda criança é igual. Toda pessoa é igual, tem que ir para a mesma escola, a escola comum. E essa publicidade ainda existe, tem cartazes muito bonitos. Então, o direito, a diferença na igualdade de direitos tem a ver com isso, que todos têm direito à educação, mas respeitadas as diferenças de cada um de nós, e não levando em conta algumas diferenças, mas as diferenças que são constituintes do nosso ser. Ótimo. Isso é primordial, né? Primordial. Algo que tem que estar sempre no nosso norte. Exatamente. Agora, tem uma questão que acho que intriga muito e é importante falar, que é sobre o processo. Qual a diferença entre um processo de integração e de inclusão escolar? A diferença é muito grande, Apesar de muitas pessoas inicialmente acharem que inclusão, integração tem a ver com a mesma coisa, mas não é. Integrar tem a ver com ter o direito a partir de algumas condições. Então, uma pessoa tem direito à escola comum a partir de algumas condições que a escola comum coloca como primordiais, necessárias, para que essa pessoa possa ter esse privilégio. Enquanto que a inclusão, não. A inclusão tem a ver com
todos na escola, com o direito de cada aluno, não é, de estar na escola, de cursar a escola, segundo a sua capacidade. Joia, ótimo. E sempre na mesma escola, né? A escola comum. Mas não são diferentes. Então, né? a integração, ela tem a ver com isso, né? Tem sempre alguma coisa que é cobrada do sujeito para que ele possa ser integrado. Agora, a inclusão, não. A inclusão, ela não faz nenhuma exigência. O lugar está ali, à espera do aluno. E agora, falando sobre exigência, puxar um pouquinho a conversa para documentos legais. O tema da nossa temporada é a BNCC. Sim. Então, queria falar um pouquinho sobre, então, o que a BNCC traz sobre a questão da inclusão, da gestão das diferenças, e sobre esse percurso de documentos sobre o tema. Então, infelizmente, a BNCC é um documento que não interpreta corretamente o que é inclusão, porque ela admite as adaptações que ela diz razoáveis e que estão citadas na Lei Brasileira de Inclusão. E adaptações razoáveis não dizem respeito a conteúdos curriculares, não dizem respeito a adaptações curriculares, mas a recursos, apoios que a criança, o jovem, o estudante, enfim, deve ter para que ele possa cursar uma escola comum. Então, essa falha na compreensão e que está na BNCC faz com que a ideia de inclusão não seja interpretada devidamente. E esse é um grande problema. A questão das adaptações curriculares, Damares, elas trazem uma distorção enorme na ideia de inclusão. E também no direito à educação. Porque na Constituição está claro que todo mundo tem o direito de chegar ao máximo da sua capacidade em relação aos seus estudos científicos, artísticos, tecnológicos, e o máximo da capacidade é a capacidade de cada um, segundo a diferença de cada um. Então, toda e qualquer adaptação que é feita de fora para que o aluno possa ser incluído, significa uma diferenciação para excluir, nesse sentido de que essa diferenciação não é feita pelo próprio sujeito da aprendizagem, é feita por alguém que se acha em condições de saber o que o aluno vai ter possibilidades ou não de aprender. Além de ser alguma coisa assim muito difícil da gente explicar, porque é uma pretensão enorme, né, de um professor ou de um documento de poder adivinhar o que o outro é capaz, né? Ela ainda é muito séria, porque o Brasil assinou documentos, entre os quais a Convenção da Guatemala, que justamente considera a diferenciação pela deficiência, por exemplo, por qualquer outra coisa, mas no caso da Guatemala pela deficiência, como um crime de discriminação. Então, a gente fica muito triste de, num documento importante como esse, no final de contas, por que não existir uma base nacional, né? Dependendo, evidentemente, do uso que a gente vai fazer com essa base, né? Mas, especialmente em relação à inclusão, por causa desse furo enorme daqueles que escreveram, de não terem entendido o que é uma adaptação razoável, de não terem entendido o que é inclusão e o e principalmente, né, o que significa esse direito de todos à educação e de poderem se desenvolver segundo a sua capacidade e não segundo um modelo pré-definido. E se o aluno foge desse modelo, então nós temos que adaptar alguma coisa para que ele não se sinta excluído. Ao contrário, ele vai se sentir excluído exatamente porque ele é diferenciado. E diferenciado, no caso,
pela sua deficiência, como ele pode ser diferenciado por outros marcadores identitários, né? Acho que várias questões foram trazidas nessa fala, mas uma questão que eu acho que é latente para o nosso público, Sim. de grande maioria professores, Sim. Como é que o professor ele pode se preparar para ser esse professor inclusivo? Olha, não há um preparo para ser um professor inclusivo. Porque um professor inclusivo não é aquele que sabe trabalhar com pessoas com deficiência, com autismo, com altas habilidades, que são público da educação especial, muito menos com qualquer aluno. Porque ninguém tem condição de trabalhar tendo sido preparado antes com a diferença de cada um de nós, com a singularidade de cada aluno. Isso é impossível. Como não é possível fazer um planejamento para cada aluno, como não é possível dar uma aula para cada aluno, daí essa ideia de ter turmas menores e facilitar, porque não facilita da mesma forma, porque ninguém dá uma aula para um aluno em especial numa escola, né? Ensinar numa escola é um ato coletivo. Agora, o que as pessoas entendem é que aprender necessariamente é um ato individualizado e que ninguém pode influir para que ele seja generalizado como as escolas pedem. Então não há formação, não há gente despreparada para trabalhar, a não ser que a gente entenda que alunos incluídos são aqueles alunos que têm uma diferença X, que em função daquela diferença devem ser tratados. O que a inclusão pretende é que alguns alunos, sejam da educação especial ou não, eles tenham reconhecidas as barreiras do meio escolar, que possam estar influindo no sentido de que eles não possam acompanhar dentro das suas capacidades esse ensino geral para todos. Às vezes faltam recursos como óculos, faltam recursos como um lápis adaptado, faltam recursos como colocar a pessoa mais perto da lousa, faltam recursos como estar num grupo e fazer um trabalho colaborativo. Às vezes falta um recurso que é fazer a criança se expressar e reconhecer o que ela foi capaz de compreender a respeito de um conteúdo. E tudo isso é muito difícil na escola hoje. Eu concordo com os professores, com as dificuldades que todos têm, porque a escola tem como meta exatamente o contrário. É exigir respostas ou aprendizagens generalizadas. Todo mundo vai aprender a mesma coisa, no mesmo tempo. Todo mundo tem que saber exatamente aquilo que está sendo ensinado pelo professor. E quem não souber, ou pelo menos não chegar à média, não pode ser promovido. E, na verdade, não é isso que o direito à educação na Constituição brasileira propõe, mas que cada um chegue até onde for possível. Então, a dificuldade está nisso. Como é que eu posso fazer para ensinar de forma diferenciada esse aluno ou esses alunos de maneira que eles possam ser iguais aos demais? Ninguém pode ser igual a ninguém. Não existe esse aluno padrão. Enquanto isso existir, vão existir todas essas coisas que vocês sabem e que não dizem respeito apenas à exclusão de alunos da educação especial, mas à exclusão de todo e qualquer aluno que não faz jus ao que a escola espera. E é um modo como a escola ensina. E eu tenho muito medo da BNCC nesse sentido, porque pode ser interpretada de uma maneira que vai ainda mais focar no aprendizado e não no ensino que revele as reais capacidades de cada um.
Seja um documento... Ah, é um documento perigoso. Perigoso. Perigosíssimo. Porque currículo, aqui tem tudo. Nessa xícara tem um currículo total. Você pode estudar história, geografia, ciências, física, matemática, o que você quiser. Agora, porque currículo não é só o que é, quais são as disciplinas, como elas devem ser oferecidas numa graduação. Currículo é muito mais do que isso. Ele tem por detrás toda uma ideologia, toda uma preocupação das redes de ensino, nessa questão do aproveitamento, do desempenho dos alunos. Mas currículo tem a ver principalmente com o caminho, com o trajeto de cada um. E parece que a escola, quanto mais ela pensa em currículo, mais ela pensa não em trajetos individuais, mas nessas excursões em que todo mundo vai para o mesmo lugar, com a mesma cabeça, querendo ver as mesmas coisas. É o grande desafio, né? Nós recebemos uma pergunta aqui, aliás, queria reforçar que nós receberemos, na medida do possível, vamos recebendo as perguntas e eu repasso para a professora. Uma pergunta aqui da Regiane Abreu, ela diz: o que é adaptado? É excludente? Depende do que é adaptado. E depende da pessoa, né, para quem se adapta a alguma coisa. Por exemplo, se eu faço uma prova para uma pessoa que tem baixa visão, e faço uma adaptação razoável no modo como a prova se apresenta para ela e para os outros alunos. Uma pauta mais larga, com letras maiores. Se eu dou um tempo maior para ela utilizar desse formato de prova, se eu faço uma prova em que eu digo para ela como você quer realizá-la? Você quer fazer no papel? Você quer fazer no computador? Você quer usar, se ela sabe braille ou qualquer coisa assim, o braille? Você quer trabalhar com alguém que lê para você a resposta e grava a pergunta e você grava a resposta? Se eu dou todas essas condições para que ela se manifeste sobre como ela quer que se adapte uma prova para ela fazer essa prova com toda a adaptação possível ao caso dela, tudo bem. Mas se eu impinjo uma prova, pior do que isso, um conteúdo facilitado, que eu acho que é facilitado para ela, um conteúdo que eu quero que ela dê a resposta, porque ela já foi treinada para dar aquela resposta, um conteúdo que é limitado, porque eu acho que ela tem uma compreensão limitada, aí você já entra numa condição de organização dessa prova, de aplicação, que é uma condição, inclusive, antiética, porque ninguém pode definir para o outro o que é melhor, o que se adapta melhor às suas condições, principalmente no que diz respeito ao entendimento de um conteúdo. As coisas mais simples a gente fez. Quem é que adapta uma palmilha de um sapato? Num sapato, é aquele que a usa. O máximo que a gente pode fazer é oferecer uma palmilha que tenha as condições razoáveis, como são as adaptações razoáveis dos recursos, palmilha é um recurso, para que essa pessoa possa, aos poucos, ir dizendo para a gente, olha, aqui precisa cortar mais, aqui precisa ser mais alta, etc. Mas saber o que o outro precisa, sem que o outro tenha o direito de, ele próprio, fazer a sua adaptação, isto é o problema. Então,
nas adaptações curriculares, não existe isso, porque a atividade é apresentada como uma atividade que o professor, no seu planejamento, já define como mais facilitada e que esse indivíduo vai dar conta dela. Mas nem o próprio indivíduo, nem o próprio aprendiz sabe o quanto ele terá condições de aprender, quanto mais alguém externo, né? Então, nem sempre a adaptação, como era a mesma pergunta, a adaptação... Se ela é excludente. Ela é excludente todas as vezes em que o sujeito não for consultado, todas as vezes em que nós imaginarmos o que é o melhor para ele. Importantíssimo. O que é o melhor, o que se ajusta melhor à compreensão dele, o que ele é capaz, o que ele tem inteligência suficiente para resolver. Esse é um problema seríssimo na educação de pessoas com deficiência. Porque recursos, apoios, não são recursos e apoios quaisquer. Dizem respeito a coisas que podem ajudar essa pessoa a compreender o que todos estão estudando e não alguma coisa que seja diferente. Desde um óculos, um binóculo, e com relação às pessoas com deficiência intelectual, mais ainda, porque a pessoa com deficiência intelectual, ela coloca o lugar do saber externo a ela. O professor é que sabe, então eu tenho que ser treinada para dar a resposta que o professor pode considerar como a certa, ou então eu sempre acho que tudo que eu puder responder em função de ser treinada para dar a resposta certa, não tem a ver com o saber desejado. E isso é uma coisa muito séria. Mas acontece com criança que não tem deficiência intelectual, né? Quantas crianças deixam de escrever do jeito que acha que uma palavra é escrita, porque ela se sente, não é? Marcada por essa situação de que, se não escrever como é o esperado, está errado e ela pode ser excluída de uma lição, de uma aula, de um trabalho, não é? Então a criança deixa de escrever, e só escrevendo é que a gente aprende a escrever, e só errando que a gente aprende o certo. E existe alguma coisa certa? Esta é a minha grande pergunta aos professores. O que é certo? Certo é o que está no livro? Certo é o que está na apostila? Certo é o que eu acho que o aluno deve responder? Ou certo tem a ver com a resposta e a argumentação da criança sobre ela? E nesse sentido também de se ouvir a criança, acho que uma questão importante de se retomar é também a participação das famílias, né? Acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. Como é que as famílias podem auxiliar nesse processo de tornar a escola um espaço inclusivo, o professor também? Eu acho, Damares, sempre achei que os pais são, de fato, aqueles que garantem a inclusão nas escolas. Tanto isso é verdade que quase 90% dos alunos que estavam em escolas especiais hoje estão em escolas comuns. E são os pais que matriculam. Não são as escolas que vão buscar esses casos, porque elas insistem muito, sou despreparada, as escolas especiais têm mais condições de atender a esses alunos e daí por diante. Eu acho os pais, assim, eles estão na vanguarda da inclusão e não as escolas. E é uma pena, porque nós, como professores, nós temos a obrigação de levantar essa bandeira, porque se a gente sabe a importância da escola na vida das pessoas, a gente sabe o quanto custa
a gente não ter esse momento junto com todos os da mesma geração e deixar a mostra para todos que alguns não merecem a mesma oportunidade e têm que ser excluídos ou têm que ser educados, entre aspas, numa escola especial. Então, é muito sério. Se os pais não tivessem, e hoje, por exemplo, no dia de hoje, eles estão travando uma luta enorme em relação à educação especial, que quer voltar a ter classes e escolas especiais. Isso é muito sério, os pais estão brigando muito, porque o MEC, os governos estaduais, o Conselho Nacional de Educação, tem ainda essa ideia de que, para algumas pessoas, o melhor lugar é um lugar que não é de todos, que é esse lugar que segrega. Segrega porque como podemos, não é, num entendimento de que todos somos diferentes, todos somos seres singulares, como podemos, então, excluir alguns? A diferença não está em alguns, está em nós. E as pessoas todas indistintamente, vivem situações de deficiência. Não precisa ter um problema físico qualquer, um problema sensorial, um problema de ordem intelectual. Todos nós vivemos situações de deficiência. Eu posso estar vivendo uma situação de deficiência aqui com você, não é? Se o lugar onde eu estou sentado não se adequa ao problema que eu tenho na minha coluna. Mas também posso estar vivendo uma situação de deficiência. Estou falando com alguém que não fala a língua que eu falo. Então, são situações que a gente sabe, mas que parece que a gente não quer entender, porque fica mais fácil, não é, retirar de determinados ambientes para conseguir, por exemplo, corresponder ao que se espera de uma escola em termos de aprendizagem, ao que se espera dos rankings internacionais, a todo custo, não é? Não é bem assim. E vou dizer a você, a legislação brasileira, ela é realmente uma legislação que se distingue de quase todas as legislações educacionais, no caso a Constituição, não é? Pelo fato de ser inteiramente inclusiva. Nós não podemos deixar que as coisas voltem para trás, né? Não sei se fui clara. Foi sim, muito. Eu quero dar todos esses esclarecimentos, porque é uma oportunidade muito grande, muito importante essa de estar com vocês, dizendo certas coisas que às vezes escapam, né? É um diálogo importante, inclusive chegou uma questão agora que vem para corroborar exatamente com isso, né? Com essa abertura que é tão importante para os professores. Sim. Porque, aliás, para todos os nossos espectadores, eu tenho mania de achar que todos são professores. Mas todos nós somos, no fundo, né? Educadores. Educadores. Então, Andréa da Costa Gasoli, ela pergunta, a adaptação, então, deveria ser dialogada com o estudante? Porque, por vezes, nos sentimos um pouco desconfortáveis ou mesmo desorientados quanto à eficácia de nossa metodologia. Que bom! Não só dialogada, como percebida, né? Porque, vejam bem, quando a gente quer adaptar alguma coisa, a gente precisa, antes de mais nada, consultar o sujeito sobre como é que ele entendeu alguma coisa, como é que ele está vivendo alguma coisa. Mas jamais dizer a ele que ele é que não tem condições,
Ele é que tem um pé torto, por isso que ele não se adapta ao sapato. Ele é que não tem a competência, por isso que ele não consegue realizar a atividade. Mas, na resposta dessa pessoa, diante do que ele realizou como atividade essa, que é comum a todos os alunos, é na resposta dele, como na resposta dos outros alunos, que nós vamos perceber, não o que ele não sabe, mas o que ele sabe, o que ele entendeu. E aí, a partir daquilo que ele responde, das necessidades dele, é buscar, como a gente busca para qualquer aluno que nos chega e diz, eu não entendi essa conta. Por quê? Como você fez? Eu fiz assim, e não deu o mesmo resultado. Aí você diz, mas como é que você chegou até aí? Aí eu cheguei até aqui fazendo assim, assim, assim. Tá bom, e se você tentasse de um outro jeito? Quando eu estou fazendo isso, eu não estou adaptando, então vou te dar uma conta nova, mais fácil, porque aí você vai acertar. Mas eu estou dando oportunidade para ele próprio dizer para mim aonde que ele encontra uma dificuldade. E nunca achar que essa dificuldade é uma dificuldade intransponível. E nunca achar que a resposta desse aluno é uma resposta de menos valor. Mas entender até onde este, como qualquer outro aluno, chegou em relação a alguma atividade. Então, todas as atividades, para qualquer aluno, ela se adapta, não porque eu sou um professor especializado e já proponho algo adaptado para que ela tenha facilidade, ela consiga a resposta que eu quero que ela chegue. Uma atividade deve ser proposta, mas o que deve ser levado em conta é como todo e qualquer aluno se adapta a ela. Adaptar-se quer dizer, compreendeu, conseguiu entender aquilo que foi proposto, se entendeu de uma outra maneira, se essa outra maneira levou a um resultado que também é interessante e deve ser considerado. O grande problema da escola é que já se espera uma resposta pronta. Se o aluno não consegue dar a resposta pronta, eu tenho que adaptar para ele fazendo uma coisa mais fácil, porque eu quero que ele dê uma resposta certa. Ocorre que quando eu faço isso por ele, eu passo por cima do que todo mundo deveria de respeitar, que é o modo como as pessoas entendem um determinado problema, como tentam resolver, etc. Porque é a partir daí que ele vai avançar, não é a partir da facilitação. É muito interessante isso, faz parte da nossa vida, né? O mais velho, o professor, sabe mais. Então, se ele disser que está errado, ele tem que dizer o que é certo, e mesmo que eu não tenha entendido, eu tenho que adotar aquela resposta. Nós não estamos mais nesse tempo. Embora a escola, e aí eu tenho muito medo da BNCC, continue. Não só para esses alunos que o professor está habituado a fazer uma atividade à parte, que ele não sabe, que ele não está preparado, mas para qualquer um. Porque será que aquele que realmente dá a resposta certa, ele de fato entendeu por que respondeu assim? E será que nós temos direito de entender por ele? Quando a gente organiza uma atividade adaptada, a gente tem na cabeça que a gente é capaz de entrar na cabeça do outro e conhecer suas limitações, o modo como ele vai agir para resolver o problema. E a melhor coisa é o ensino colaborativo para isso, porque as próprias crianças, entre elas, vão trocando ideias. E não o professor faz aquele papel do que sanciona, o único que sabe, o único que é capaz de avaliar. Não é? Avaliar.
Isso é um outro problema muito sério. Não sei se eu respondi isso. Quem sabe a coisa seja mais essa, né? Da gente ter mais respeito pelo que o outro produz e não se antecipar. E, mais do que nunca, valorizar os menores avanços de todo mundo e jamais fazer de um aluno um reprodutor de conhecimento. Ótimo, ótimo. Dialoga muito com as outras lives que nós fizemos quando falávamos sobre a questão do ensino por competências e da avaliação de competências também com esse olhar, né? Agora, uma questão muito importante nesse momento, por conta da BNCC, é exatamente esse momento de reestruturação dos currículos. As redes de ensino estão dedicadas a esse processo por conta da BNCC, que tornou essa uma demanda latente. Considerando a questão da inclusão, e principalmente por conta da sua fala sobre esses problemas que a BNCC não cuidou, quais são os pontos de atenção para esses grupos de educadores que estão reconstruindo seus currículos no que diz respeito ao trabalho com inclusão? Eu acho que a BNCC é um pano de fundo, mas que, sendo um cenário, precisa ser considerado. Mas o mais importante na reorganização dos trabalhos da escola, tendo em vista o que ela vai ensinar, o conhecimento dos alunos e tudo isso, é o projeto político-pedagógico de cada escola. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma abertura enorme da LDB, porque o projeto político-pedagógico ele representa, né, um passo muito adiante, não é, na organização, não só curricular, como também na organização da própria escola, tendo em vista, não é, o que ela é naquele ano, naquele momento, naquele tempo em que ela se dedica àquele número de alunos, àquelas famílias, com aqueles professores, etc. É um documento imprescindível, que precisa ser muito bem elaborado, que tem que reconhecer, acima de tudo, o que os alunos daquela comunidade, não é, eles têm como um entendimento geral do mundo e da vida, que devem levar, é lógico, o currículo como algo que é muito importante. Se você não sabe o que você vai ensinar, como é que faz? Mas que não pode esquecer que o currículo pode apoiar muito o ensino, desde que esse ensino parta daquilo que os alunos sabem e querem aprender a mais. E nunca desconsiderem o que o aluno sabe e considerem exclusivamente o que para aquele grupo, para aquele ano, com aquela idade, os alunos têm que saber. Daí eu sei, assim, eu achar assim, até hilário a gente dizer que uma criança tem que aprender a ler numa idade certa. Porque ela pode saber antes, depois. O importante é que ela aprenda. E para ela aprender, ela precisa de partir daquilo que ela conhece, tem interesse, que ela quer saber. E quando você tem uma idade certa, você precisa treinar isso. Daí, por exemplo, o método fônico. O método fônico não pode ser um apoio, porque entender que para cada fonema corresponde um grafema e vice-versa, é o que acontece no fim, e não que tem que ser treinado no começo, que é quando a criança, quando o adulto, ou alfabetizando, descobre a chave, o código do sistema. Então, colocar antes a chave, ele não vai saber
nem aonde, em que fechadura ele vai usar. Ele precisa primeiro entender que a chave é essa, depois de ter conhecido inúmeras fechaduras, de ter tateado, experimentado todas elas. Então, é a mesma coisa, né? É preciso considerar esse conhecimento prévio para a gente pensar em currículo. E esse o que é aquilo que a gente tem que ensinar. Tem que partir daquilo que as crianças sabem. E sabem a partir da experiência natural delas no mundo, no meio em que elas vivem. E não de alguma coisa que está pronta e que é feita por um país todo, porque num país todo não existe uma pessoa igual a outra, não existe uma escola igual a outra, não existe um projeto igual ao outro, existem pessoas. E sendo assim, é preciso que cada escola seja tão diferente quanto são seus alunos, e todo e qualquer documento que seja homogeneizador é perigoso e sem sentido. Tem alguns professores nos pedindo para contar alguma experiência prática. Acho que por conta dessa angústia de salas numerosas, e muitas vezes, como a professora Andréia citou, né, esse receio, né, uma desorientação. Então, queria pedir, diante de toda a sua experiência, se você pudesse compartilhar conosco uma experiência prática de uma educação inclusiva, dessa gestão das diferenças. Olha, gerir as diferenças na escola é muito difícil quando não se entende que as diferenças são de cada aluno e não de algumas crianças. Esse é o primeiro ponto. Os sistemas de ensino trabalham numa outra lógica. Não trabalham na gestão das diferenças, na gestão de um modelo ideal de aluno. Então, os professores, como eu, como qualquer outro, se encontram dentro de um dilema muito grande, que é esse. Como é que eu vou gerir diferenças se o que é proposto é uma gestão do modelo, do padrão? Esse é um complicador muito grande, mas que tem que ser motivo para que os professores tenham consciência de que não podem, porque não é possível, não significa formar alguém, conformá-lo dentro de um modelo. Se isso não for entendido, as respostas são as mais comuns possíveis, que são essas desse tipo. Bom, eu até entendo, mas não posso fazer nada porque a minha coordenadora, a minha gestora quer que eu faça uma prova X, quer que a maior parte dos meus alunos tenha um resultado Y das provas, quer que eu ensine utilizando a mesma apostila e que no final todos aprendam os mesmos conteúdos, que essa apostila esteja ligada a uma base curricular. Bom, se for assim que as coisas são, qual é o nosso papel como professores? Seguir essa orientação e nos tornarmos, não professores, mas nos tornarmos aqueles que respondem pela tarefa de fazer acontecer uma educação que não é bem uma educação, mas é um treino, é uma instrução. Instrução é muito diferente de educação. Então, o que é possível fazer? Que aula seria essa que romperia com toda essa organização de uma sala de aula que pretende justamente levar todos os alunos a concretizarem um modelo de aprendizagem constituído? Bom, eu vou dizer a vocês uma coisa que eu acho que é óbvia, não é?
Não existe uma sala igual a outra, como não existe um aluno igual ao outro, como não existe um professor igual ao outro, como não existe uma aula igual a outra. Como é que eu posso pegar um exemplo de uma escola que faz uma boa gestão da diferença e trazer para a sua escola que é diferente da dela? Quando falam para mim de modelos exitosos, eu nem sei se essa palavra exitosa, o que quer dizer? Modelos de sucesso, modelos que vão resolver, que estão lá fora, que vão resolver o meu problema aqui. Escolas de sucesso, como falo daquela rede que tem no Nordeste, que é uma rede de sucesso, tendo que ter transplantado os seus princípios. Como é que é o nome dessa rede do Nordeste? Sobral. Lembrei. Como é que eu posso trazer a escola de Sobral para São Paulo, para Porto Alegre, para Itajaí, para o Mato Grosso? Como é que eu posso pegar um modelo de algumas escolas de Sobral e fazer valer para outras cidades vizinhas lá no Ceará? Como? Então, é a gente assumir, ou melhor dizendo, a gente assumir-se como professor, como alguém que tem uma tarefa. A tarefa é formar, não é informar. A tarefa é dar condições das pessoas irem em busca de um conhecimento e não decorarem, reproduzirem conhecimentos. Se a gente tem uma tarefa de estar com uma nova geração, para esses novos que estão entrando na escola, de maneira que a gente possa torná-los sujeitos capazes de enfrentar o mundo tal qual ele é, não tal qual algumas pessoas querem, inclusive, sei lá, os industriais, aqueles que querem preparar um trabalhador. Se a gente fizer isso, a gente é professor. E se não fizer isso, a gente está a serviço de uma rede nacional, municipal, estadual, qual for, que não está formando, está querendo dados que interessam à comunidade internacional, as avaliações pelas quais o Brasil passa, para dizer que a gente faz uma boa educação. Ter notas altas, como essas cidades aí que tem esses modelos que todo mundo quer saber como é para fazer. Ter essas cidades como experiências educacionais de sucesso é o maior insucesso possível, porque é descaracterizar o nosso próprio trabalho profissional, como descaracterizar a nossa escola e os nossos alunos. Eu não sou professora desse lugar. Meus alunos não são os mesmos desse lugar. A minha escola não é a mesma. Então, eu não posso trazer modelos de inclusão, modelos de alfabetização de uma escola para outra. Isso é típico do quê? Dessa visão de escola que não é uma escola que trabalha em função da educação daqueles alunos, mas da busca de uma aprendizagem, de índices de aprendizagem que interessam não a essas crianças, não a essas escolas, se forem verdadeiramente escolas, mas a políticos, sei lá, ao mundo mercantilizado que a gente tem. Então, vejam bem, como que eu posso dizer que um modelo de escola é um modelo válido? Eu vi um educador falar isso num programa de televisão, eu fiquei horrorizado, um educador de renome, citando o modelo dessa cidade, Sobral, como algo que pudesse ser transplantado para o Brasil como um modelo de grande interesse, porque os meninos aprendiam, porque os meninos tinham níveis elevados de aprendizado segundo um determinado, sei lá, currículo. Isso
é muito sério em termos de consideração dos seres humanos. Os seres humanos não são uma espécie treinada. Pode ser para desenvolver um determinado esporte, mas sempre há um estilo por detrás disso, uma interpretação, uma pessoa. Não há como fazer uma educação copiando de outrem. Não sei se eu fui clara. Certo. Bom, acho que a gente tem tempo aí para uma última pergunta. Não. Aline Costa Simões, na verdade não é uma pergunta, é um pedido. Pois não. Então, ela gostaria que a professora comentasse sobre a administração das diferenças culturais e linguísticas de alunos surdos. Ótimo. Nas classes inclusivas e que desse um exemplo prático. Bom, eu tenho um exemplo prático de um município de São Paulo, onde uma das minhas orientandas trabalha há 16 anos, e bem antes da Política Nacional de Educação Especial. Fez seu doutorado e o seu mestrado a partir do que fez nessa rede. Não é um exemplo que sirva para toda e qualquer rede, mas é alguma coisa muito importante relacionada à educação de pessoas com surdez. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, toda essa subdivisão, subcaracterização de alunos com deficiência, em alunos com surdez, alunos com problemas de visão, com problemas intelectuais, tudo isso são modelos muito universalizados. E a inclusão não trabalha com com essas minorias ou mesmo com grupos identificados por uma determinada característica, como no caso a surdez. A inclusão é geral e irrestrita, senão não é inclusão. Então, em primeiro lugar, para que essas pessoas elas estejam na escola, não há necessidade nem de uma política específica para ela, porque a inclusão é uma política de educação inclusiva e não de educação especial inclusiva. Tanto que nós temos política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Bom, em relação aos surdos e essa experiência, o que eu quero dizer a vocês? Que o surdo não necessariamente é alguém que não percebe o som. São pessoas inteligentes. E saber que existe som é uma questão cognitiva, não é uma questão biológica. E o conhecimento de que o mundo é sonoro é uma abertura incrível para essas pessoas, porque não fica exclusivamente, não se centra exclusivamente a educação neles, no problema, como a gente não pode centrar nada no problema, a gente tem que centrar nas coisas que a gente pode desenvolver. No caso dos surdos, nós desenvolvemos o som. E é a partir do som que eles são alfabetizados e a partir da sua própria língua, porque eles aprendem a língua brasileira de sinais nas suas escolas, desde a educação infantil, mas não aprendem com intérpretes, aprendem com professores, às vezes com 2 professores, um que dá aula, o regente da sala, e o outro que não é intérprete, mas que interpreta a aula desse professor junto, falando em Libras, de maneira que todas as crianças aprendem juntas a se comunicarem em Libras. Assim como esse menino aprende, junto com os seus colegas, que existem marcadores de sons, que existem sons num dado ambiente, e que ele pode usar
para reproduzi-los seu próprio aparelho fonoarticulatório. E eles acabam se alfabetizando com seus colegas, mas também falando. Isto é um problema para alguns grupos de pessoas que são surdas e outras que trabalham com surdos, que não admitem que essas pessoas falem e que querem que elas reduzam a sua comunicação com os demais ao aprendizado da língua de sinais. O intérprete não ajuda nisso, porque ele se comunica diretamente com a criança surda numa sala de aula. Mas um professor que se comunica com todos e faz com que todos aprendam a língua juntos, e inclusive que é aquele menino, porque pode falar, aprenda que no mundo existem sons e chegue a falar, isso é o que nós temos visto nessa rede, com vários trabalhos, inclusive de um deles que constitui a tese de doutorado dessa minha aluna. Então, língua de sinais é importante que esteja no mundo, que esteja na escola, mas não exclusivamente para um grupo de crianças ou por uma criança que a usa e que precisa aprendê-la, mas para o grupo com o qual ela convive. E outra, só de letramento, nenhum surdo vai conseguir chegar à universidade, porque mesmo aqueles que só falam em língua de sinais, se chegaram a ser um aluno universitário ou uma pessoa graduada, ele fala. Mas por força, às vezes, do meio em que ele vive, ele se abstém. Então, para nós, a sala de aula onde existe um surdo, e isto fica muito claro nas notas técnicas do MEC, etc., é uma sala bilíngue por natureza. Mas mais do que a sala, a escola se torna bilíngue se as crianças souberem Libras. Mas Libras a gente não aprende fazendo curso de Libras. Libras a gente aprende no dia a dia com uma professora que trabalha em Libras, não só com aquele menino, mas com a sala. E com uma professora que trabalha sons, não só com aqueles que ouvem, mas para aquele outro menino que vai descobrir que o mundo tem sons. Não sei se vocês viram uma reportagem da filha da Regina Casé, que ela é surda, e o dia que ela conseguiu perceber a música do Bob Marley, mudou a vida dela. E ela mesma que faz esse depoimento. Então, nós não temos, na inclusão, nós não temos escola bilíngue, que é a escola de surdos separada, onde ele só aprende em língua de sinais, aprende muito pouco em português, não é alfabetizado como toda e qualquer criança e não usa a sua capacidade de falar e de perceber o som. Agora, há muita gente contra. Os motivos são os mais variados, não cabe aqui. Mas os professores, no geral, são muito influenciados por esse movimento de que surdo só fala com as mãos e com língua de sinais. Eu acho que se eles não são mudos, eu não acho justo que eles também não possam falar. Mas falar com compreensão e usar a língua de sinais como língua deles, como primeira língua. Ótima mensagem. Ótima mensagem, infelizmente, para encerrar nossa conversa. Que pena. Poxa vida. Espero que o grupo tenha gostado, não é? Certamente, certamente. Foi uma ótima conversa. Eu gostaria de agradecer a sua presença, as suas respostas. Para muitos professores, tenho certeza que auxiliou muito. Obrigada. Bom,
Então, me despeço de todos, gostaria de agradecer a participação e relembrar que esse e todos os outros vídeos ficarão disponíveis aqui no Facebook da Moderna e no nosso canal do YouTube. Gostaria de aproveitar também para convidá-los para o nosso próximo encontro, que acontecerá no dia 31 de outubro. Falaremos sobre alfabetização e se existe uma idade certa, então o tema já é uma pergunta. Ótimo. Contaremos com a participação da Mara Manzani e da Rosângela Veliago. Muito obrigada a todos, uma boa tarde.